Saiu mais um novo boletim de jurisprudência do TCU, o número 509, que nós vamos comentar hoje, com as sessões 27 e 28 de agosto de 2024. Se você tem interesse na área, me acompanhe aqui para a gente conversar, fazer aquele bate-papo sobre as jurisprudências que foram publicadas pelo TCU. Eu me chamo Correia Lima, seja bem-vindo ao canal de Engenharia e Licitações de Obras Públicas. Se inscreve aqui, deixe seu like e bora pro vídeo. Vou compartilhar minha tela aqui para vocês acompanharem melhor os boletins do TCU. Então, dando prosseguimento para o nosso vídeo, nós vamos falar sobre o Boletim de Jurisprudência 509, das sessões de 27 e 28 de agosto de 2024. O Acórdão 1775 de 2024 do plenário fala sobre licitações de qualificação técnica, atestado da capacidade técnica e capacidade técnico-operacional. Então, o que ele fala? Para a comprovação da qualificação técnico-operacional do licitante, na execução de objeto que integre tecnologias distintas, por exemplo, a construção de pontes com trechos realizados em estáis e outro de vidas pré-moldadas. São duas formas de tecnologias diferentes. É possível aceitar atestados que comprovem individualmente a capacidade técnica em cada uma das tecnologias envolvidas. Então, você deveria aceitar atestados que comprovem individualmente as tecnologias que você está solicitando na sua obra, que sejam similares à sua obra. Ok? O Acórdão 1795 de 2024 do plenário fala sobre licitação, proposta, preço, planilha orçamentária e complexidade. Então, vamos acompanhar. Em concorrência eletrônica, regida pela 14133, então quando você faz uma concorrência ou um pregão de serviço de engenharia, a fixação de prazo não condizente com a complexidade da planilha orçamentária para fins de encaminhamento após a fase de lances da proposta de preço ajustada constitui infração aos princípios de razoabilidade e da proporcionalidade. Então, senhores, se o pregoeiro tem uma planilha enorme, vamos dizer assim, de 400, 600 itens, 1000 itens, e o pregoeiro pede que em 2 horas, ou então meia hora, seja entregue já que a empresa envie, isso fere a razoabilidade, né, e a proporcionalidade. A empresa não vai ter tempo hábil de fazer aqueles ajustes na planilha orçamentária e entregar toda a proposta, porque não é só na planilha orçamentária, na planilha orçamentária, é no BDI, cronograma financeiro, várias documentações que têm que ser adequadas. Então, se o pregoeiro te der um tempo irrisório que você não consiga fazer, você poderá utilizar esse acordo como justificativa para pedir mais tempo hábil para apresentar sua proposta. O mesmo acordo, Acordo 1795 de 2024, fala sobre reajuste e marco temporal. Então, é ilegal a previsão de reajuste contratual com prazo contado a partir da apresentação da proposta, pois o marco a partir do qual se computa o intervalo de tempo para aplicação do índice de reajuste é a data do orçamento estimado, artigo 92, parágrafo 3º da Lei 14133 de 2021. Antigamente, senhores, na Lei 8666, o reajuste contratual era contado com interregno de 1 ano a partir da data da proposta. Isso com a nova Lei 14133 modificou. Você deverá utilizar para marco temporal a data do orçamento estimativo, o orçamento de referência da administração que foi utilizado no edital de licitação. Então, esse deverá ser utilizado como marco, né, salvo o melhor juízo, para você contar, né, o tempo de 1 ano, o interregno de 1 ano, para assim fazer o reajuste. Okay? Então, não, a princípio, não deverá ser mais considerado o prazo, a data da apresentação da proposta pelo TCU, e sim sempre a data do orçamento estimativo. Mantendo o mesmo acordo, 1795, falando sobre empreitada de preço global, né, o edital, medição e critério.
No regime de empreitada por preço global, são irregulares. Então, o que são irregulares? Você deixar de definir, então, em definição no edital do certame, de marcos contratuais que estabeleçam critérios e etapas de medição e pagamento. Então, o edital ele não falar quais são os marcos contratuais e quais são os critérios e etapas de medição para fins de pagamento. Também é irregular a adoção de cronograma físico-financeiro desconexo do cumprimento de metas de resultado quantificáveis e identificáveis. Então, no seu cronograma físico-financeiro, você tem que mostrar o cumprimento de metas e tem que ser resultados onde você consegue quantificar ele e identificar ele no seu processo como um todo. Então, você não pode deixar um cronograma solto, vamos dizer assim. Também é irregular a adoção de sistemática de medição referenciada pela execução de quantidades de itens unitários. Então, você adotar medições referenciadas pela execução de quantidade de itens unitários, visto que você utilizou o preço global. Acórdão 1798 de 2024 do plenário. Responsabilidade, licitação, fraude de parentesco. Sócio, indício, declaração de inidoneidade. Então vamos lá. A participação no certame licitatório de empresas cujos sócios possuam relação de parentesco por si só não constitui irregularidade. Todavia, a confluência de outros indícios, então se eu conseguir achar outros indícios, como a designação de procuradores, o contador em comum, o compartilhamento de imóvel, número telefônico, o uso do mesmo endereço de IP para envios de propostas e lances, pode caracterizar a fraude à licitação e, por consequência, levar à declaração de inidoneidade das empresas envolvidas. Artigo 46 da Lei 8.443 de 92. Então, o que ele está falando aqui? Se várias empresas estiverem participando de um processo licitatório, mas elas têm conluio, então elas são do mesmo sócio ou são parentes simplesmente para fazer uma ficção que está tendo uma competitividade, então isso pode verificar que causar inidoneidade das empresas envolvidas. Mas basta ser parente? Não, porque os parentes eles podem trabalhar e querer concorrer àquela licitação. Mas se você conseguir comprovar que as empresas são tudo o mesmo dono, tudo da mesma sede, tem os mesmos procuradores, tudo, então aí você poderia ir para um lado de imputar essa inidoneidade nas empresas, ok? Não sei como seria no caso, a gente verifica também várias empresas montando subempresa, vamos chamar assim dizer. Eles montam uma outra empresa, às vezes com mesmos sócios ou sócios distintos, mas que tem o mesmo endereço, o mesmo imóvel compartilhado, tudo para participar da licitação. Eu não sei como seria visto isso, aos olhos do TCU, ainda não verifiquei nenhum acordo sobre isso. Se também estaria verificando essa possibilidade de você imputar um dano à empresa envolvida, você declarar ela como idônea, se comprovar que ela é do mesmo dono, ou que ela está tentando burlar uma concorrência na sua licitação. Então tem que tomar cuidado, você que tem várias empresas e usa essas empresas participando do mesmo certame, pode causar um problema para você. Então, aconselho você verificar com o seu advogado essa situação. Então, senhores, chegamos ao final do nosso boletim de jurisprudência de hoje comentado. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like, aquele comentário aqui embaixo e um forte abraço, um ótimo dia.